Olá, meu nome é Lucas, sou aluno do Colégio Tiradentes de Ubá, da turma 202, e hoje vou falar um pouco sobre poríferos. Agora eu vou falar um pouco das características gerais dos poríferos. Os poríferos são conhecidos popularmente como esponjas. Não são aquelas esponjas de lavar a louça não, aquelas lá são esponjas sintéticas, não confundam. Existem algumas espécies que vivem em águas doces, mas a grande maioria vive em água salgada. Eles são animais assimétricos ou com simetria radial. São animais acelomados. O que significa animais acelomados? São animais que não apresentam uma cavidade interna revestida pelo tecido embrionário, ou como a gente chama, mesoderme. São animais sésseis. O que significa animais sésseis? São animais que vivem fixos. Tá? Eles são animais que apresentam um grande número de poros, deixando com a capacidade filtradora muito boa, por onde filtram seus alimentos, água e oxigênio. Assim, a mesma é filtrada de impurezas, a fim que chegue limpa e sadia para os animais. Eles são animais muito simples, sendo assim eles não precisam de algumas funções. Agora eu vou citar algumas das funções que ele não tem em seu sistema. São animais muito simples, deixando de necessitar grande parte das funções. Não possuem sistema digestório, não possuem tecidos. Eles são formados por um conjunto de células que juntam, formam as colônias que começam a viver em conjunto. E não possuem sistema nervoso. A difusão realiza grande parte de suas funções. Por não terem sistema respiratório, quem realiza sua função é a difusão. E não tem sistema circulatório, realizado pela difusão também. Realiza a distribuição de nutrientes por suas células. Agora a gente vai falar sobre a anatomia dos poríferos. Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar, mas eu coloquei uma setinha bem aqui para ficar melhor a visualização de vocês. E a água que será filtrada pelos poros para obtenção de alimento, ela é passada pelo átrio e saída pela essa saída aqui que nós chamamos de ósculo. Essa imagem aqui, vamos denominar a imagem 1, é a imagem de uma forma externa de um porífero. Agora vamos passar para a imagem 2, que é a imagem interna de um porífero. Ela é bastante revestida pelo que chamamos de pinacócitos. Outra célula bastante importante para o sistema dos poríferos são os porócitos, que se formam os poros. Existem também na sua estrutura interna as espículas. O que são as espículas? São essas estruturas roxas aqui, que formam a sustentação do animal. Tá? Agora vamos falar dos amebócitos, que são essas estruturas aqui, em azul. Ele é responsável pela distribuição dos nutrientes pelo animal, e eles se locomovem por todo o corpo. Agora nós vamos falar da estrutura mais importante do porífero, que é chamado de coanócitos. Quando o alimento entra com a água por esse poro, ele irá passar por esses coanócitos. E então o flagelo irá capturar essas partículas de alimento. Depois, o alimento será colocado dentro das partículas do coanócitos e ali dentro será digerido. Sendo assim, podemos denominar como digestão intracelular, pois a digestão ocorre dentro das células dos coanócitos. Esse é um dos motivos que tornam os coanócitos uma das estruturas mais importantes dos poríferos. Agora nós vamos falar da reprodução dos poríferos. Elas podem ser de forma assexuada ou sexuada. Vamos ver cada uma delas agora. De forma assexuada podem ocorrer 3 opções: por brotamento, por gemulação e por regeneração. Agora a gente vai ver a por brotamento. Por sucessivas mitoses se formam um novo broto. Esse broto se desprende do seu broto adulto, se desprende, cai, se desenvolve e continua uma vida como um porífero adulto. Agora a gente vai falar da reprodução que chama gemulação. Esse tipo de reprodução ocorre quando o animal vê que está em perigo ou quando seu ambiente não está favorável
e ele tem consciência de que vai morrer. Não tem consciência, porque não tem sistema nervoso, mas é só um modo de dizer que ele tem pressentimento que vai morrer. E a reprodução, na qual algumas células são separadas e se formam gemas. E o que vai acontecer é que essas células armazenadas pelo animal, elas são capazes de gerar um novo indivíduo. Aí quando o ambiente está favorável para a sua reprodução, quando ele está, por exemplo, se o ambiente estiver muito poluído para elas ficarem, ela vai lá, separa algumas células que se formam uma gema, e quando o ambiente estiver favorável, ela libera essas células que formaram um novo indivíduo. Agora eu vou falar da reprodução assexuada, que chama regeneração. Essa reprodução é muito simples. É quando uma esponja perde pedaços e esses pedaços eles vão se reorganizando e formarão um novo indivíduo por mitose. Como vocês podem observar aqui na imagem. A esponja perde pedaços, por qualquer que seja o motivo, esses pedaços se reorganizam e formarão novas esponjas, como vocês podem ver. Agora vamos falar da reprodução sexuada. Está lá a esponja macho e a esponja fêmea. O macho libera seus espermatozoides na água. Os espermatozoides irão encontrar a fêmea e se encontrando num óvulo, formando assim uma fecundação. E a partir desse momento a gente tem o início de uma larva que a gente chama de anfiblástula. Através do ósculo, ela libera a anfiblástula. Aqui está o desenho do que é uma larva anfiblástula. Essa anfiblástula se prende no substrato ou no solo, se desenvolve e assim forma um novo porífero. O macho lança seus espermatozoides na água através dos poros. Através dos poros ele entra na fêmea, fecunda no óvulo, aí se desenvolve a anfiblástula. E através do ósculo, a anfiblástula é liberada. Aqui está um desenho do que é uma anfiblástula. Ela se prende no solo, se desenvolve, forma uma esponja novinha. E aí vocês devem estar se perguntando, mas para que serve uma esponja? Qual que é a função dela? As esponjas são muito importantes para o meio em que vive, quanto ecológica, de todas as formas. Os poríferos são animais que produzem toxina para se protegerem de seus predadores, e com isso grande parte de espécies marinhas se abrigam em seu interior, se protegendo contra outras espécies. Isso é muito importante para a reprodução das espécies marinhas. Se não estivesse isso, não existiriam muitas das espécies. São fontes de alimentos para vários organismos, peixes e etc. E por elas serem muito sensíveis à água, sua ausência, por exemplo, se não tiver os poríferos a esponja no lugar, pode ser um indicativo de que a água está muito suja, está com muita poluição. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu.